E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e esse vídeo aqui é para mostrar que a fase emo nunca passou. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e escrita criativa. E o objetivo desse vídeo é fazer uma super introdução ao romance gótico, comentando as suas origens, o seu desenvolvimento, né? Tudo isso para comemorar o meu 10 em literatura brasileira, graças a Deus. O romance gótico, ele é um gênero muito interessante porque ele emerge ali na Europa durante o século XVIII e se estende por mais tempo do que isso, e ele é concomitante e até compartilha algumas características com o romantismo. O romance gótico ele é muito legal porque ele é caracterizado pela sua atmosfera, né, que é muito sombria, ela é muito opressiva também, o que também gerou em vários elementos do sobrenatural, o que é muito legal porque esse gênero ele conquistou a fascinação do público rapidamente. Foi um gênero que teve muito sucesso logo quando saiu. E não é de se esperar de que o romance gótico faça parte sim do cânone literário, ele é muito importante e também ele tenha se estendido até outras formas artísticas além da literatura. Você vê muito dessas características nos jogos, nos filmes, e eu digo até mais, muitas das características do romance gótico deram mais certo nessas outras mídias do que propriamente na literatura. A gente vai discutir muito isso e eu vou dizer exatamente o porquê. Isso ocorre porque, assim, o gótico, e ao que a gente podemos somar também o horror, ele é muito visual, né? O que define exatamente essa literatura é essa descrição extremamente precisa de locais que são desconfortáveis, que são velhos, são mortos, são locais antigos, são ambientes e atmosferas extremamente opressivas e que instintivamente nos levam a ter medo. Pensa, por exemplo, que a chuva, ela é desagradável, ela é muito mais desagradável que o próprio sol, porque na chuva a gente não consegue nem sair. E aí, junto com a chuva, a gente tem os trovões, que não só nos impedem de sair também, como nos ameaçam, falando, ó, tô trovejando, cara. Como disse, o romance gótico começou a surgir no século XVIII, e podemos dizer que o primeiro livro que faz parte desse gênero se chama O Castelo de Otranto. Esse livro, vou ser sincero, ele, comparado com as obras que saíram depois, ele é um romance bem inferior. Mas é um romance bem interessante, não é ruim nem nada do tipo, só não é uma obra-prima. Mas a gente dá o mérito, sim, desse romance gótico e do horror ter surgido com esse romance, porque ele foi o primeiro. Assim, ele é um bom livro, tá? Não tô me metendo louco aqui falando, o livro é péssimo e etc e tal. Mas, tipo assim, não tem como comparar o Castelo de Otranto com qualquer manuscrito do Poe, que vai vir bem posteriormente, vai vir com muita força. Mas o legal do Castelo de Otranto é que ele já é uma narrativa repleta de eventos sobrenaturais, com a presença desse local antigo, que é um castelo sombrio e opressor, e o castelo também representando já a morte da aristocracia. Eu vou falar disso depois, na verdade. Enfim, tem todos os personagens aprisionados nesses lugares obscuros, com segredos misteriosos. Enfim, é um livro muito legal, ele é escrito pelo Horace. Tem tradução em português, não são edições tão caras assim, não sei se a tradução é tão boa, mas tá aí. Vou ser sincero, eu nunca li, só vi gente falando, e pelo que eu vejo pela crítica, tem as ressalvas ali. Mas tem muita coisa interessante, se você ficou curioso, vá ler, é legal, você não vai sair falando, nossa, que baixa literatura. Outra figura que, assim, que foi extremamente notável e que, na verdade, ajudou a solidificar muito o romance gótico é uma moça chamada Anne Radcliffe. Ela tem duas obras, assim, que a gente pode salientar, que parecem que são clássicas mesmo, são obras-primas, que é Os Mistérios de Udolfo e O Italiano, ambas obras ali da década de 1790. O da hora dessa moça é justamente os cenários que ela cria. São cenários muito interessantes, que são o que eles chamam de cenário pitorescos, né? Aqueles cenários que parecem pinturas de tão bem trabalhados e tão bem detalhados. Mas ao mesmo tempo ela consegue envolver os leitores com elementos sobrenaturais, né? E todo um suspense em cima disso. Mas é muito legal porque no final dos livros delas, tudo é explicado de uma forma bem racional e a gente percebe que não tem nada de sobrenatural nessas histórias. Talvez porque já esteja ali com o pé no realismo, alguma coisa assim. Até porque, apesar disso ser na Europa, a gente sabe que quando começa a Idade Moderna, como é que eu posso dizer? Mas essas questões de escolas literárias, elas começam a se penetrar e acontecer concomitantemente. Então,
escritor tem característica de tal e tal escola, isso acontece. Mas a bomba mesmo foi com Mary Shelley, que escreveu Frankenstein e... não preciso nem comentar, né? Foi aí que o romance gótico finalmente alcançou o apogeu e a sua posição. E essa obra é muito legal porque, criando essa história desse cientista, né, que tem a sua criação extremamente grotesca, ela trabalha sobre a arrogância científica, a responsabilidade moral, enfim, isso é muito legal porque dá uma complexidade maior ao gênero, saindo só daquela parte pitoresca, daquela parte opressiva, e sim uma profundidade de fato de conteúdo mesmo, né? É muito legal porque ela conseguiu combinar justamente todos os elementos estéticos com o elemento do conteúdo e fez a obra-prima do romance gótico, né? O legal do romance gótico é que ele entrou num momento, num período histórico, que é marcado por revoluções tanto sociais, tanto industriais, com grande estabilidade política na Europa, e também com a ascensão do romantismo, como eu tinha comentado lá no início. E é claro que todas essas turbulências que estavam acontecendo na sociedade se refletiram nos romances góticos também, né? Porque a gente sempre vai ver muito expressivamente o medo do desconhecido, a busca por redenção, né, a exploração dos limites da razão humana, que são questionamentos que estavam ali rolando na época. Outra coisa que eu posso recomendar também é para você se inscrever nesse canal, deixar o like, porque, pô, já tá aqui e vai ficar de bobeira. As principais características do romance gótico são responsáveis por criar toda essa atmosfera sombria, misteriosa e sobrenatural que a gente já tá muito habituado com esses textos. E eu quero chamar a atenção para isso. O ambiente no horror e no gótico é muito importante. Você pode reparar, castelos antigos, mansões, igrejas sombrias, lugares abandonados, florestas densas, todos são locais extremamente explorados pelos góticos. É claro que esses ambientes muito densos, eles refletem muito bem os estados emocionais dos personagens, isso é óbvio. Mas é legal reparar também que esses lugares, eles representam lugares mortos aos tempos modernos, aos tempos que estão chegando agora. Porque com o tempo moderno, você não vai ver mais as pessoas morando em castelos enormes ou grandes florestas, né? As florestas vão começar a ser desmatadas para a gente começar a urbanizar o local. Ou seja, se você começar a reparar, esses locais desolados, eles representam um mundo antes do tempo moderno, né? E é um local onde esse mundo antigo ainda respira. Não só isso, você vê os castelos e as mansões todos como os locais de sobrenatural, locais tenebrosos e sombrios, representam muito bem um símbolo de decadência e de corrupção e de queda das classes aristocráticas. Ou seja, é como se esses locais eles questionassem a rigidez das estruturas sociais da época. Óbvio que tem várias outras características também, mas como eu disse, o que é mais impactante e mais importante é o cenário. Mas, por exemplo, a gente sempre vai ver coisas do sobrenatural, ou pelo menos coisas que são minimamente inexplicáveis, né? É aqui que a gente começa a ver fantasmas, aparições, diversas criaturas monstruosas, né? Seres sobrenaturais que hoje são tão comuns na narrativa, como o vampiro, como o lobisomem. Tudo isso para adicionar um toque de mistério e terror a essas narrativas góticas. Eu digo mais, hoje a gente pode perceber que esse é o maior legado que o romance gótico trouxe para o mundo moderno, né? Essa iconografia e todos esses arquétipos. Ou seja, um monstruário muito grande. Todo mundo sabe o que é um Frankenstein, todo mundo sabe o que é um lobisomem, todo mundo sabe o que é um vampiro. E o legal desse jogo com o sobrenatural também é até para você fazer o questionamento entre o que é racional e o que é irracional. Você pode reparar, por exemplo, que em Lovecraft é muito comum ele colocar personagens que são grandes pesquisadores ou personagens que são dotados de grande intelecto, né? Sempre são pessoas já com graduação e tal. Por quê? Justamente para colocar esse jogo entre o racional e o irracional. Eu citei aqui Lovecraft, mas no romance gótico mais raiz mesmo, a gente vai ver que a maioria dos protagonistas são jovens, inocentes e, assim, sempre vão estar se encontrando em situações perturbadoras e perigosas, né? O que é, claro, uma herança óbvia do romantismo, porque no romantismo todo mundo é perfeito, todo mundo é frágil, todo mundo é... Mas a ideia é clara, né? Você colocar pessoas que são incapazes de lidar com uma situação nessa situação em que ela não consegue lidar. A atmosfera também é outra característica muito importante, né? Até para você explorar o terror psicológico desses personagens. Então, sempre a angústia, o medo do desconhecido, com Lovecraft, né? A culpa e a loucura são temas, assim, muito recorrentes no romance gótico. E para isso, claro, a gente soma o mistério e suspense que vai permear
tanto os personagens como nós, leitores, que vão estar consumindo aquilo ali e questionar se o bagulho é isso mesmo. A última característica do romance gótico, e eu acho que é a mais legal e a que mais me deixou curioso quando eu comecei a estudar o romance gótico, é os elementos do sublime. O gênero ele sempre vai estar buscando o sublime, a sensação de grandeza, admiração e medo diante da grandiosidade da natureza ou do sobrenatural. Isso é muito comum nas pinturas. As pinturas românticas são muito opressivas, né? Os cenários, a floresta, é tudo muito grande e o homem tão pequenininho. Isso também é muito comum em Poe, né? Se você reparar a descrição de cenário em Poe, o cenário toma conta de parágrafos e parágrafos e tudo é muito opressivo, né? Porque ele quer te ganhar pelo sublime. O que é muito curioso, né? Na pior sensação dos homens, que é o medo, a gente consegue ver não só um rastro do sublime, mas o próprio sublime. Agora são autores aqui que eu preciso citar sem deixar passar, porque são autores muito importantes, né, pro romance gótico, além dos que eu já citei, né, que foi o Horace, do Castelo de Otranto, e a Anne Radcliffe. E a Mary Shelley também, óbvio. Mas você tem o homem, o Bram Stoker, né, escreveu, na verdade ele escreveu um romance muito de pouco renome, né, o Drácula, que só se tornou, assim, um dos maiores ícones da cultura gótica atual até os dias de hoje. E é simplesmente um romance maravilhoso, muito interessante. Você tem também a Emily Brontë com O Morro dos Ventos Uivantes, que é um puta romance também maravilhoso, que é uma história de amor e vingança muito legal, muito bem ambientada na Inglaterra e que explora esses temas de paixões intensas e de situações extremamente extremas. A lista é maior, tá? Mas o último que eu queria citar é o Poe, porque eu sei que você, que já manja um pouco já dessa matéria, deve estar se perguntando cadê o homem, mas é difícil encaixar o Poe só como gótico, né? Ele é conhecido justamente por causa dos seus contos de terror, né, das suas histórias macabras e do uso hábil do suspense e do terror psicológico, mas é por causa dessas características mesmo que faz com que ele seja um ícone no romance gótico. O problema é, o Poe ele vai além do romance gótico, né? É muito difícil você encaixar ele só nisso. Ele é uma peça do romantismo no geral, mas eu acho que ele é um protagonista muito importante dessa literatura, porque ele é o maior nome do romantismo americano, eu acho, pelo menos pra mim é. E eu acredito que para muita gente também seja. E, inclusive, uma coisa que eu gostaria de fazer é ler um trecho da Queda da Casa Usher, um trechinho super curto, e comentar justamente essas características que eu tinha citado lá anteriormente, pra gente perceber como que isso é posto em texto mesmo. Mas, só refrisando, esse aqui é o primeiro parágrafo da Queda da Casa Usher, escrito pelo Edgar Allan Poe, só para vocês perceberem justamente essas características que eu estava citando. Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo singularmente triste, e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de Usher. Olha a quantidade de adjetivos que ele usa, né? Escuro e mudo de outono, um dia pesado, nuvens baixas, né? Tudo é muito opressivo. Nem começou, ele já vem com um grande período, né? Uma grande frase, já metendo assim, trecho extremamente melancólico. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar que lancei ao edifício, uma sensação de insuportável angústia invadiu o meu espírito. Olhei para a cena que se abria diante de mim, para a casa simples e para a simples paisagem do domínio, para as paredes frias, para a janela parada, como olhos vidrados. Esse trecho aqui eu resolvi parar também porque é legal você reparar como ele descreve a casa, né? Olhos vidrados, a parede fria, não parece um crânio pra você? E de novo, uma descrição com muito adjetivo, né? A sensação de angústia, ou seja, o cenário já tomou parte, já introduziu-se no âmago do nosso protagonista, né? E ele nem chegou a entrar na casa, ele só tá olhando assim de relance. Eu tinha no coração uma invencível tristeza, onde nenhum estímulo da imaginação podia descobrir qualquer coisa de sublime. Que era, pensava eu, imóvel, que era isso que tanto me atormentava na contemplação da casa de Usher. E de novo aqui a gente já vê aquela busca pelo sublime que eu tinha comentado lá atrás, né? A gente tem que reparar que antes do romantismo veio o classicismo e tudo era sublime, grandioso, bonito, perfeito, geométrico, tudo era
uma tchutchuca, e veio o romantismo e despertou o que é de mais selvagem, né? O que é tempestuoso, o que é impetuoso, mas existe essa busca do sublime, né? E a falta do sublime, a falta da beleza, a falta da arte nos causa um horror tremendo. E eu quero dizer mais, né? Esse medo pelo desconhecido e do desconhecido representa muito bem essa sociedade. Porque ele pode ser interpretado sim como um reflexo de incertezas e mudanças de uma sociedade que estava em rápida transformação, né? De novo, no romantismo a gente já começa um período muito forte de urbanização nessas sociedades europeias. Não só isso, a gente vai ver muitas crenças tradicionais se rompendo, muitas estruturas sociais se ruindo, muita coisa estava sendo questionada, muita coisa que era tradicional e imposta. De novo, essas mansões gigantescas, essas casas de famílias, esses castelos enormes, eles simbolizam a decadência das classes aristocráticas. Ou seja, já nesse parágrafo aqui que a gente acabou de ler do Poe, a gente já vê uma forte crítica nesse conteúdo. Por fim, eu quero deixar umas últimas recomendações, além das que eu tinha citado, né? Que era o Castelo de Otranto, Mistérios de Udolfo, o Italiano, Frankenstein, Drácula, que eu citei ali nos principais autores, né? Morro dos Ventos Vivantes, mas também tem vários textos legais que você pode comparar, que tem muita característica sobre o romance gótico, que é o Retrato de Dorian Gray, que foi escrito pelo Oscar Wilde e foi publicado em 1890. Pode ser um romance gótico que você pensa, será que é um romance gótico mesmo? Já tá ali quase no século XIX, mas assim, ele mistura muito bem várias características do romance gótico com a sua estética própria, né? Principalmente para explorar temas de decadência, de beleza, de moralidade. A gente tem um Médico Monstro que, para mim, é um dos meus favoritos, assim, do romance gótico, que foi escrito pelo Stevenson. É lindo. Tem uma continuação desse texto também, que é Sr. Hyde, eu nunca li, mas o Médico Monstro é um romance maravilhoso, super curto. Tem Carmilla, do Sheridan, que é um conto gótico que meio que antecipou os vampiros na literatura, né? E que apresenta ali uma relação muito clara entre uma vampira e a sua vítima. Você tem a Rebecca, do Maurier, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas é uma história assim que é muito agressiva, sobre mistério, amor, obsessão, que é totalmente situada ali naquela mansão sinistra, naquela atmosfera muito pesada e que explora temas muito intrigantes. E um texto assim que eu nem sei se dá para caracterizar como romance gótico, porque ele já está sendo publicado em 1930, ou seja, quase 100 anos depois do primeiro romance gótico ter saído, de fato, que é lá o Castelo de Otranto, que é o Castelo de Franz Kafka, que é uma obra um pouco enigmática, não é a mais famosa do Kafka, né? Mas ele mistura ali vários elementos do gótico com a sensibilidade existencial do Kafka que todo mundo gosta, que explora muito bem temas sobre alienação e desespero. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que é Risturari, onde eu compartilho muita coisa sobre a minha jornada de estudo, muitas coisas sobre a produção de vídeos aqui também no YouTube. Estou começando, né? Então se inscreva no canal e é isso.